Esse corte é patrocinado pelo Super Studio Focus. Quer ter mais disposição, foco, concentração para estudar e eliminar o cansaço de forma rápida? É só tomar uma cápsula do Focus e esperar 30 minutos. Faça como o Lucas, que utilizou o Focus para estudar e para fazer provas e foi a maior nota de matemática do Brasil no Enem 2023. Link aqui na descrição. Como é que você se tornou professor, cara? Eu acho que todo mundo que gosta de palco se dá bem como professor. Você tem essa linha? O que foi isso aí na sua jornada, hein? Tenho. Eu acredito que muito do fato de que eu virei professor tem sim a ver com o fato do meu envolvimento com música antes disso. E tem também a ver com uma pessoa que apareceu na minha vida, chama João Lucas, não sei se já conheceu. Que foi um professor meu, que virou meu amigo e que me apresentou esse mundo. João, acho que eu entrei no mundo do pré-vestibular, né, no mundo dos cursinhos, porque eu vi como que era aquela vida e eu me apaixonei por aquela vida. Eu falo muito isso, eu te falei isso. Antes de eu ser historiador, antes de eu ser um historiador e um cara preocupado com a questão historiográfica em si, eu sou um professor. E antes de ser um professor, eu sou um professor de pré-vestibular. Eu acho que eu não conheço muito dos outros mundos, assim. Nem o mundo universitário, que é o mundo acadêmico, né, o mundo da pesquisa, do qual eu admiro, da minha maior profunda admiração, mas sou distante no que diz respeito ao trabalho, e mais distante ainda de uma educação, por exemplo, infantil, né, de educar, de formar valores. Eu conheço a educação técnica do vestibular, de passar a galera e de lidar com aquelas salas enormes e de fazer esse tipo de trabalho. Eu acredito, e eu acho que você compartilha essa vida comigo, que é um trabalho muito específico, né? Uma vida muito específica, um mundo muito específico, né? E eu posso dizer hoje que eu sou completamente apaixonado por aquilo e eu não sei viver sem aquilo. Sem sombra de dúvidas, assim, pensando no que eu sou, em quem que eu sou, na minha formação, nos meus valores, no meu costume, na minha rotina, eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que vive e que respira o mundo vestibular. E você nunca se imaginou sendo professor, né? Assim, não fazia parte assim, eu quero ser um dia professor, né? O que acontece, cara, e eu acho que todo mundo já viveu isso em algum nível. O choque rola e a admiração acontece quando você tem um professor que te marca e um professor que você apaixona pela aula dele, né? E isso aconteceu, cara. A gente ficou amigo, você foi meu professor. Eu tive as aulas com o Fernando Gelfuso, que mudou a minha vida, né? Que eu vi aquele cara dando aula de história, eu falava, meu Deus. Tive aula com o Robson, que foi o nosso professor também, que era o cara da geopolítica, que eu via as aulas dele, eu ficava, meu Deus do céu. E aí, quando você acaba tendo um contato com grandes professores, eu acho que essa paixão, ela passa um pouco. Você vê uma pessoa apaixonada dando aula, você fica um pouco apaixonado pela matéria também, né? Sim. E isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente determina na vida o que a gente gosta e o que a gente não gosta pelas aulas que a gente teve. E isso é louco, né? Inspira, porque, né? Inspira. E às vezes eu falo, eu não gosto disso. Mas, na verdade, eu não gostava do jeito que aquele professor me ensinou, nossa, eu me apaixonei por essa matéria. E eu me apaixonei porque eu tive aquela aula que o conhecimento daquele professor e a forma como ele passou aquela matéria me fez com que eu me apaixonasse por aquilo. Eu acho dar aula é uma vocação muito bonita, porque é inspirador, né? É inspirador você ver uma pessoa transmitindo conhecimento e você se apaixona por aquele conhecimento. E o professor, ele inspira, às vezes, você a seguir uma carreira, né? Então, por exemplo, você como professor de história ou de ciências humanas, às vezes você inspira a galera a ir para a linha de sociologia, né? Para geografia, para geopolítica. E eu como professor de biologia, muitas vezes para farmácia, para odonto, fundamentalmente para medicina, tem isso. E você teve a inspiração, de certa forma, de ser professor. Eu preciso contar essa história, cara, não vou perder a oportunidade da gente contar histórias aqui, né? Era uma vez que eu e mais alguns professores, a gente tinha uma banda, e o guitarrista da banda, ele simplesmente deu um perdido do nada, né? E eu conhecia já o Guilherme como aluno, ele estava no 3º colegial. Na época eu não tinha tanta sanidade mental igual eu tenho hoje. E eu falei, cara, esse cara, eu sei que ele é ponta firme, vamos chamar ele pra banda. O Gui na época tocava muito mais baixo, né? Nem tocava guitarra, mas vamos aí ser guitarrista. E você topou, que desafio.
né? Porque não era a tua zona de conforto tocar Em guitarra. nenhum aspecto, né? Não era minha zona de conforto em nada. Mas de repente eu entrei na banda com os professores, né? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E você deve ter achado o máximo a oportunidade de, ó, deixa eu ver esses caras de perto. E isso foi muito legal, né? E vem naquela ideia de, quando a gente tá falando de profissão, é massa você ver de perto como é que é, porque isso, entre aspas, te seduziu um pouco a ser professor. Porque você viu que a gente é uma vida normal. Pô, os caras eles saem, os caras têm uma banda, os caras conseguem ser felizes, apesar de dar 40 aulas por semana. Aí isso te despertou, cara, esse mundo é massa, né? Cara, com certeza, com certeza. Foi quase um teste vocacional, né, pra mim, porque eu tinha 18 anos, recém-feito, era 2009 isso, e aí de repente eu entrei na banda com vocês e entrei de feliz, assim, né, eu fui aprender a tocar um instrumento legal mesmo, e fui conviver, e fui ver qual é que era, e fui super sozinho, assim, fora da minha zona de conforto, né, de repente tava eu e uns caras mais velhos que eu lá pra gente fazer uma banda. E a gente ficou muito amigo, eu fiquei amigo de todo mundo, eu admirei a profissão de todo mundo, eu conheci a rotina de todo mundo, eu vi tudo, assim, vi desde do ponto de vista financeiro, quanto vocês ganhavam, como que era a rotina de vocês, que hora que vocês acordavam, que hora vocês iam dormir, como que era o trabalho, e foi um workshop pra mim. Porque apesar de eu ter entrado na banda com os professores, eu tive contato com professores que viviam aquela rotina específica daquele jeito específico. E aí, eu acho que não demorou muito para eu olhar a rotina de vocês e falar, eu quero viver isso. Eu quero ter essa vida. Você entrou na banda no finalzinho do ano de 2009. 2009, Só que você já tinha feito inscrição nos vestibulares diversos. Eu tinha. Essa história é a história da minha vida, né? Porque em 2009 eu prestava economia. Eu estava no terceiro colegial e eu cheguei à conclusão que eu queria ser economista. Até hoje eu gosto muito de economia, estudo muito economia. Mas estava eu... Já tinha feito as minhas inscrições no vestibular, já estava prestando tudo, né? Já era finalzinho do ano. E aí o que aconteceu foi que no começo de 2010 saíram algumas aprovações. Inclusive eu fiquei na lista de aprovação da FUVEST e da USP, depois que a lista rodou eu passei. Aqui em Ribeirão Preto, passei na USP, e eu acho que foi o dia mais feliz da vida da minha mãe, né? Porque meu filho passou em economia, sabe? E aí, nessa linha mais tradicional, né? Pô, um economista é um negócio legal. Eu cheguei pra minha família, eu falei, ó... Não quero. Eu não quero. Eu convivi com o pessoal, eu vi que é isso que eu quero, eu vou fazer um ano de cursinho, já começa ruim, e eu quero mudar de curso, porque eu vou fazer história, aí já fica pior, segundo essa visão, porque eu quero ser professor. E eu quero dar aula. E foi um super choque. Foi um choque pra todo mundo, assim. E eu entendo, hoje eu entendo, né? Porque talvez existam alguns valores tradicionais aí que, meu Deus do céu, ele vai fazer história pra ser professor. E eu preciso entender também que, no geral, é uma linha e é uma lógica que vai ter mais dificuldades mesmo no mercado de trabalho. E eu entrei nessa. Eu lembro que a única pessoa que me apoiou amplamente, assim, próxima a mim, de família e tudo mais, foi meu irmão. Meu irmão é um cara que falou, ó, é isso que você é apaixonado? É isso que você quer? Então vai. Vai que você vai mandar bem. Não, e aí você teve uma oportunidade muito legal. Isso é interessante falar para quem eventualmente pensa em ser professor, né? Se você, antes do seu vestibular, já tem a ideia de ser professor, cara, você tem uma oportunidade de ouro, que é ver como é que a galera dá aula. Né, já analisar, porque você fez um ano de cursinho numa escola top, com muitos professores bons e já podendo pegar, entre aspas, o melhor e o pior de cada um e filtrar ali para encaixar para você, né? Porque é uma escola. O sucesso de uma pessoa numa profissão obrigatoriamente exige que ela aprenda com outras pessoas daquela profissão, né? Então, eu quero entrar nessa profissão, eu quero ser esse profissional. Você precisa seguir os grandes caras dessa linha, você precisa aprender com eles, você precisa ver o que eles têm para falar, como que eles fazem o trabalho dele. Então eu entendo que o meu ano de cursinho foi quase que um estágio, porque eu tava lá sentado e observando aulas de outras pessoas maravilhosas, que até hoje muitas dessas pessoas são os meus colegas de profissão, e eu aprendi tudo com eles, eu aprendi tudo. Então eu fiz um ano de cursinho, acho que mais preocupado em ver como aquelas pessoas davam aula do que aprender a matéria mesmo.